tarde. Denise, boa tarde. Jandira, entrou hoje primeiro que o Ricardo. Washington, boa tarde. Rita, boa tarde. Cláudia, boa tarde. E Fernando, boa tarde. Tudo bem com vocês? E Fabiola, Carla, boa tarde para vocês. Vamos assim, Denise, manda um abraço pro Gladstone, fazendo um favor. Jandira pro Ricardo, ele deve estar chegando por aí, né? Washington pra Neide. Ei Rita, tudo bem? Um abraço para você, pros meninos, pro Robson, a Cláudia também. Um abraço pro seu pai, sua mãe, pro seu filho. Fernando para Margarete, Fabíola pro Alisson, Carla para a família toda, para Duda, para Rosângela, seu Carlos. Eliana, você me enganou essa semana, Eliana, dizendo que ia embora. Eu acreditei, você acredita? Ei Rosa, boa tarde. Tudo bom? Darcy, como é que você vai? Tudo jóia? Ei Neide, entrou junto com o Washington, né? Ei Fabrícia, tudo bem com você? Um abraço para dona, para sua mãe. Meu Deus, acabei de esquecer o nome dela. E para sua filha. Nossa, dona Dilma. Isso, dona Dilma. E para Vitória. Ei Deusa, boa tarde. Obrigado. Eu tô bem, graças a Deus, Carla. Tudo ótimo. Obrigado. Boa tarde, Leandro. Garotão, beleza? Seu Alziro, boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Isso. Deixa eu acertar meu vídeo aqui. Vocês estão me ouvindo bem, não estão? Isso, consegui lembrar, Fabio. Fabrícia, muito obrigado. Ei, Wagner, boa tarde. Dá sim um abraço para sua esposa, que eu não sei o nome. Ainda não sei o nome, né? Pois eu vou guardar aqui. Louvada seja a luz que ilumina nossos caminhos, que nos reuniu no amor do Cristo. Vamos iniciar daqui a pouco a nossa reunião. Obrigado, vocês estão ouvindo, então tá bom. Eu sei que era uma pegadinha, Eliana, mas caí direitinho. E aí, Ricardo, beleza? Hoje a Jandira entrou primeiro. Muito bem. Para quem não sabe, a Eliana mandou uma pegadinha dizendo que ia embora, né? Ia para a Europa, não sei, para a Europa, para a Espanha, para a Itália, não sei, mas era Adelaide. Então tá bom, vamos ver se eu vou lembrar de Adelaide. Ei, Júlio, boa tarde. Tudo bem com você? Bom, hoje nós vamos tentar conversar um pouco sobre um assunto que nós estamos bastante, assim, já ouvimos bastante falar, né? Isabel, boa tarde. Seu Vitor, boa tarde. Então, nós vamos falar sobre capela, mas de um modo um pouco diferente, né? Porque nós não falaremos de capela, diretamente de capela, mas das pessoas, dos espíritos que vieram de capela e que, no fundo, somos um pouco cada um de nós, sabe? Então, antes da gente começar, que falta, já vamos fazer a oração de início, agradecendo ao Pai por essa oportunidade de nos reunir em nome do amor, de nos reunir em nome do Cristo, nessa corrente de luz que neste momento começamos a formar, e que essa corrente possa se estender aos nossos lares, a cada um dos nossos lares, levando a paz que tanto necessitamos aos nossos irmãos queridos que participam deste momento de encontro,
pedindo ao Pai que possa levar e trazer a cada um de nós a saúde física, mental e espiritual que tanto necessitamos. Nesses momentos de pandemia, nesses momentos de transição, que cada um de nós possamos alcançar o nosso equilíbrio. Sabemos, Senhor, que é necessário do nosso esforço pessoal para equilibrar mente e espírito, para equilibrar sentimentos e emoções. Por isso, Senhor, pedimos sempre a Tua luz, que ela banhe nossos corações e mentes. E ao terminar esse encontro dessa tarde, possamos sentir a Tua presença em nosso coração. Que os sentimentos estejam equilibrados ao final dos trabalhos, ao final do encontro. Que as emoções floresçam positivamente em cada um de nós que aqui estamos. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos une no amor do Cristo. Que assim seja. Ei, Jefferson, boa tarde. Boa tarde, Simone. Então, meus irmãos, nós vamos falar um pouco de um assunto, a princípio, conhecido de cada um de nós e que eu tive o prazer de ler pela primeira vez na minha vida com muita atenção, que é Gênesis na Bíblia, né, no capítulo 1º, no capítulo 2º e o capítulo 3º, em que eu vou contar para vocês um pouco da história resumida da criação do mundo, da criação do homem, da mulher, e depois da criação do homem e da mulher, né, a expulsão do paraíso, né, depois da expulsão do paraíso, o nascimento de Caim, depois o nascimento de Abel, e Rita, Rita eu já comentei, o nascimento de Caim, o nascimento de Abel, né, e começa com Deus criando. Depois o mundo se encontrava em trevas e Deus criou o mundo, né? Em 6 dias, primeiro ele criou o firmamento, se eu não me engano, e eu não quero essa ordem não. Eu não sei a ordem certa, mas ele criou as águas, depois criou os peixes, depois criou os pássaros, descansou, criou os animais, criou as estrelas, criou o firmamento, noite e dia, e no 6º dia descansou. Quando ele, para o 7º dia, o que ele fez? Ele criou e fez um jardim, no qual ele chamou Jardim do Éden. Criou o homem do barro, né? Essa foi o início de tudo. Então, chegou para Adão, e chegou e falou assim: Adão, eu fiz esse jardim para você trabalhar, cultivar e comer. No meio do jardim tem 2 árvores. Uma é a árvore da vida. Na outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É o seguinte: você pode comer de tudo que for aqui, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E criou, depois disso, a Eva, da costela de Adão. Muito bem. Apareceu a serpente e falou com a Eva que ela poderia comer do fruto. Porque o que ia acontecer é que ela ia ter o conhecimento do bem e do mal. E isso a tornaria como Deus. Porque Deus conhece o bem e o mal. E a serpente não estava mentindo. Porque ela comeu do conhecimento do bem e do mal, do fruto, ofereceu esse fruto a Adão, que aceitou. Deus estava passeando pelo jardim, olhou e falou assim, porque imediatamente ao comer o fruto, eles sentiram vergonha porque estavam nus. Então, quer dizer, antes eles eram inocentes, puros, e a partir do momento que perderam a pureza, o que aconteceu? Eles reconheceram a nudez e tiveram vergonha. Vergonha
é algo que... vergonha é algo que se sente quando se perdeu a pureza. Então tá. Eles se esconderam, puseram folhas de parreira da nudez. Deus chegou, verificou por que eles se cobriram, expulsou os dois, né? Abominou a serpente, porque ela tentou Eva, abominou Eva, porque ela comeu da serpente, falou que a partir dali ela ia ter uma gravidez, sempre uma gravidez difícil, dolorida. Expulsou Adão, falando que agora ele teria que comer e cultivar de uma terra que não dava tanto, ele teria que trabalhar para cultivar. Antes já tinha tudo plantado. E falou assim: vocês não poderão ficar aqui no paraíso, no jardim do Éden, porque existem duas árvores no meio do jardim. Uma árvore, que a gente já sabe, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Eva comeu. A outra árvore é a árvore da vida. E eu nunca tinha percebido que a árvore da vida era o fruto que daria a eles a vida eterna. Então, boa noite, boa tarde, Leila, Marilene, boa tarde, Lucinda, boa tarde. Então, a árvore da vida plantada no meio do jardim é que permitiria que eles vivessem sempre. Então, eles comeriam e não morreriam. E aí, porque Deus tinha falado com Adão assim: se vocês, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. Existe na Bíblia de Jerusalém uma coisa que fala assim: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você terá que morrer. Diferença, você morrerá ou terá que morrer. É a tradução diferente de duas Bíblias. O que aconteceu? Então, vocês não poderão ficar aqui no jardim. Vocês vão ter que ir para fora do jardim. Eu vou colocar dois anjos na porta do jardim para vocês não entrarem. Dois querubins. E eles terão a missão de não permitir que vocês entrem para comer do fruto da vida. Porque senão vocês não morrerão. E a partir de agora vocês terão de morrer. Então tá, eles foram, né, para fora do jardim e começaram, né, a, 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 a viver fora do jardim. Adão conheceu Eva e nasceu Caim. Caim foi cuidar dos campos. Essa é a história que está. Adão e Eva tiveram mais um filho, chamaram Abel, e Abel foi cuidar das ovelhas. Um belo dia, Caim apresentou uma oferenda a Deus, representada por frutos da terra que ele plantara. E Abel apresentou também uma oferta, que era a gordura das ovelhas, né? Que ele havia matado uma. Né? Deus se agradou mais daquela oferenda da carne. E Caim, com ciúmes, ficou muito sentido e magoado e matou Abel. Matou Abel. Depois que matou Abel, Deus chegou para ele e falou: o que você fizer? Cadê seu irmão? O que eu tenho a ver com meu irmão? E aí a história conta que a Caim saiu pelo mundo, casou-se, teve vários filhos. O primeiro filho de Caim foi Enoque. Enoque teve um filho chamado Matusalém. Todos morreram velhos, com mais de 300 anos. Matusalém viveu 900 anos, Enoque 600 anos, ficou 300 anos. Naquela época se vivia muito. Né? Então, essa é a história que consta do primeiro, segundo, terceiro capítulos do Gênesis. Então tá. Acontece que Moisés escreveu essa história.
Só que se nós formos analisar profundamente, existem algumas coisas é, é, que aconteceram aí que mostram que não era só Moisés que tinha essa história, não. Vários povos daquela época e até anteriores a Moisés contavam essa mesma história da criação do mundo, do homem, da mulher, né? Então, nós temos povos antigos, lá bem antigos, que já contavam da criação do mundo, que já contavam da criação. A única coisa que diferia, a única coisa que modificava era o quê? Era que, de uma forma, Moisés explicou ali. Moisés é um espírito muito inteligente, médium, né? Porque ele recebeu mediunicamente a tábua dos dez mandamentos, então ele era médium, né? E assim, vocês podem imaginar que vários homens sábios no mundo inteiro, naquele momento, ou antes um pouco, já sabiam dessa história. Quando nós chegamos nos momentos atuais e entramos assim no espiritismo, nós somos defrontados com algumas histórias, né? Boa tarde, Tânia. Né? Esse livro aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. É muito famoso, né? Exilados de Capela. Então, Exilados de Capela é o primeiro livro que conta a história do que aconteceu antes disso, né? E o que aconteceu antes disso, né? E o que aconteceu depois disso? Então, a primeira pergunta que nós podemos fazer dessa história, né, pequena que nós contamos foi por que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Porque eles desobedeceram. Né? Eles desobedeceram um decreto que não se poderia comer. Desobediência. E além da desobediência, porque comer um fruto e ser expulso porque comer um fruto é muito pouco, para você falar a verdade, né? Só porque eu comi um fruto eu vou ser expulso do paraíso? Não, eu desobedeci um decreto. Além disso, né, havia lá no jardim uma árvore. E essa árvore era chamada a árvore da vida, e ela daria a vida eterna. E o homem tem que passar por processos de morte, né? E desencarnação, hoje nós sabemos. Então eles não poderiam viver a vida toda, mas o espírito vive a vida toda. Então, é, é, essa situação levou a gente a fazer outras perguntas, né? Por que a árvore do conhecimento do bem e do mal faria tanto mal àqueles irmãos, né? Adão e Eva. Vou chamar Adão e Eva como irmãos, né? Por que a árvore do conhecimento do bem e do mal faria tanto mal assim? Por quê? Porque quando você não sabe da existência do bem e do mal, tudo o que você faz é isento de penalidades. Tudo o que você faz, como você não sabe de nada e é inocente e é puro, tudo o que você faz não representa nenhum tipo de punição, porque não se pode dar a alguém uma pena se ele não sabe nem o que pode ou não fazer. E a partir do momento em que você adquire o conhecimento do bem e do mal, o que acontece? Você começa a saber que determinadas coisas são boas e determinadas coisas são ruins. E a partir do momento, ei Glaucia, boa tarde, Tânia, boa tarde. A Leila Ferreira, eu já falei, boa tarde. A Marilene já. Então, é, é, você começa a ter consciência de que se você fizer isso, é bom. Se você fizer isso, é ruim. Mas acontece que não é só isso. É que se normalmente isso te dá uma opção de você também poder fazer o mal. Entender? Você pode fazer o mal.
por escolha de fazer o mal. Então, esse é o problema de você conhecer o bem e o mal. Me deixe inocente nessa história. Aí eu não preciso saber. Muitos de nós preferimos, às vezes, nem ter conhecimento para nos isentarmos depois de certas situações, né? Muitos de nós preferimos não adquirir e não correr atrás do conhecimento, porque isso nos isenta da culpabilidade de sabermos que não deveríamos fazer determinada coisa e fazemos. Isso é o que aconteceu na Bíblia, no Antigo Testamento. Eles, a partir do momento em que eles perderam a sua inocência, eles tinham que provar que, no livre-arbítrio, escolheriam o caminho do bem. Quando nós vamos voltar à história, né, e começar a história de Capela, o que estava acontecendo em Capela? Capela, de milhares de anos atrás, Capela, de milhares de anos atrás, estava passando por um processo muito delicado, né? Muito parecido com os dias atuais que nós estamos passando. Haviam pessoas muito boas e pessoas muito más num planeta chamado, não sei o nome. Capela é uma estrela, é como assim, Sol. Né? Sol. O Sol é uma estrela, Capela é uma estrela. Então não morava ninguém em Capela. Mas existia em Capela um planeta. E nesse planeta, um, dois ou três planetas, sei lá, as pessoas já tinham, inclusive, o seu Jesus, um Cristo. Já tinha passado lá, já tinha dado as instruções do que fazer, do como fazer, de que modo fazer. Então, o que acontece? Eles, como esse Cristo que eles tinham já tinha ensinado para eles coisas boas e coisas ruins. De onde eu tirei isso? Desse livro aqui, ó, Crepúsculo dos Deuses, do Robson Pinheiro, né? Conta a história de Capela lá. Então tá. Esse livro fala assim, que estava tudo bem. Eles tinham nas mãos oportunidades diversas de crescerem em amor e em bondade, igual nós. Capela fica na constelação de Cocheiro, ou de Cabra, que chama Capela ou Cabra, ou é Cocheiro ou Cabra, se eu não me engano. E fica, se você olhar para o norte, no norte, no norte, para o norte, de cara para o norte, Capela fica à direita, mais ou menos uns 30 graus assim à direita. Ela brilha muito. De noite, ela costuma aparecer bem grande, né? Se alguém olhar para a estrela e sentir saudade, tome cuidado. Se você está olhando para a estrela Capela e sentir saudade, pode significar que você seja um capelino, ok? Pode significar. Então tiveram em mãos oportunidades diversas de crescerem em amor e bondade. E muitos aproveitaram essa oportunidade, igual nós. Muitos de nós estamos aproveitando a oportunidade de crescer no amor, de crescer em bondade. Muitos. E se tornaram seres muito equilibrados. Muito equilibrados. Né? Cujo desejo de fazer o bem era muito superior ao desejo de fazer o mal. Isso acontecia em Capela há milhares de anos atrás. Porém, havia entre os homens bons um grande número de homens maus, que não estavam nem aí para qualquer tipo de modificação moral. Né? A gente pode comparar esse ensinamento com aquele de Jesus que diz: havia entre o trigo joio. O joio não tem semente. O trigo tem. Então, como você não pode cortar o joio e o trigo quando eles estão novos, você tem que esperar amadurecer. E Capela estava madura, completamente madura. E já sabia de se distinguir lá naquela época o que era bom do que era ruim. E olha que existia uma turma lá dificílima, dificílima de se lidar. Né? Eles eram
extremamente orgulhosos, egoístas, gananciosos. Eles eram assim maus. O Robson Pinheiro, no livro Crepúsculo dos Deuses, e o espírito Ângelo Inácio, ele escreve assim: entre deuses e heróis se forjaram o orgulho e o egoísmo, a pretensão e a arrogância. Essa é a personalidade deles lá, de alguns lá. Sob os céus do mundo se ergueu muito mais do que os imponentes edifícios da majestosa raça de deuses. Surgiu o mistério, a ciência, a magia, o conhecimento do mundo oculto. Nós temos isso também aqui, né? É, é, nós temos assim a magia do fogo, né? Nós temos a magia do bem, mas também nós temos a magia do mal, né? Nós temos então magos poderosos, brancos, como dizem, né? Da fraternidade branca, mas também nós temos magos muito ruins que moram no abismo das trevas aqui do mundo terráqueo. Então, o que ele diz? A partir do conhecimento que nós temos, veio o poder, o domínio das consciências, o atestado da loucura a que se entregara aquele povo, aquela raça. A humanidade encontrava seu declínio. Uma mentalidade imperava, o domínio dos mais fracos, o emprego da violência, o desafio ao próprio Deus, a insurreição dos pretensos deuses. E a gente pode imaginar se não existem aqui pessoas que têm e que acham ter todo esse poder como se fossem deuses, né? Sem nenhum tipo de moralidade, sem nenhum tipo de ética que possa fazer com que eles desistam daquilo que escolheram. Era assim a capela da época para algumas pessoas que estavam lá. Homens valorosos tombaram diante da arrogância de outros. Despontavam alguns com inteligência extraordinária e dominavam a multidão. Cientistas, políticos, sacerdotes, magos, homens do povo que se sobressaíam à população. E o Espírito fala assim: mas a morte um dia chegou. A morte os visitou. E quando a morte visitou cada um desses irmãos, foi decidido que eles não poderiam ficar mais lá em Capela. Sobre o que é ser mal, o Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se deleitam no mal e nenhum pesar por isso sentem, que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. São essas almas endurecidas que após a morte se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta. Então, essa é a história dos espíritos de capela que vieram para o planeta Terra. Há milênios incontáveis, não se tem data certa quando eles vieram, mas se tem uma ideia, segundo um livro chamado Roma e o Evangelho, e segundo um livro chamado A Caminho da Luz, do Emmanuel, né? Esses dois aqui, ó. A Caminho da Roma e o Evangelho, A Caminho da Luz, né? Tem uma ideia de que eles chegaram quando o homem saía do período do Neandertal, dava um pulo e já era o Homem Sapiens. Nesse período começaram a vir os capelinos para cá. Primeiro eles tinham uma qualidade enorme, eles eram muito inteligentes, né? Eles eram muito inteligentes. Essa é a qualidade deles. A inteligência perfeita. Mas tinham um problema, eram muito maus. Mas
incorporaram, né? Quer dizer, eles vieram, se prepararam para reencarnar nos homens sapiens lá daquele período neolítico, quem sabe 10 mil, 15 mil anos atrás. Né? Quem gosta de ler, compre o livro chamado Roma e o Evangelho, que vocês vão entender a história do que era pré-história na época. Muito bonita a história, muito bonita. Antes de mais nada, eu queria fazer uma observação. Né? Há processos de expiação individual e há processos de expiação coletiva. Nós precisamos entender isso. Boa tarde, Patrícia. Eu já falei, Patrícia, boa tarde. E o Maír, boa tarde. Né? Então, há processos de expiação individual, como? Ei, Fátima, boa tarde. Assim, eu planto, eu colho. Eu sou responsável por minhas ações. Mas existem situações que existem expiações coletivas, em que um povo inteiro, uma humanidade inteira, ela tem que passar determinadas situações para quê? Para se adaptar ao comportamento que essa mesma multidão, em conjunto, criou de mal para outras pessoas. Então, às vezes, não só existe a expiação individual, mas também a expiação coletiva. Porque da expiação nasce o arrependimento, que é individual, mas há de existir também um arrependimento, uma expiação e uma reparação coletiva de certas situações. Então, uma coletividade de espíritos maus vieram ajudar no progresso dos homens aqui da Terra. E foi sentido isso, porque muitos irmãos daquela época, sábios, disseram, deuses, e os tratavam como deuses, chegaram aqui na Terra. Deuses chegaram aqui na Terra. Nesse livro aqui, ó, Roma e o Evangelho, de um padre espanhol, lá em 1870, diz isso, bonitinho, diz assim, que eu vi de onde vieram esses deuses. Olha que interessante, deuses que têm cabeças de ouro, deuses que têm mãos de ferro, deuses que têm pés de barro, deuses que têm cabeças de ouro porque carregam o conhecimento do bem e do mal, deuses que têm mãos de ferro porque são violentos, deuses que têm pés de barro porque se deixaram macular pelas coisas da terra e corromperam os espíritos que estavam aqui, ensinando a eles não só coisas boas, mas também a matar. E formas de matar. Pegando um povo que precisava receber coisas boas, ensinaram a eles várias coisas, mas também ensinaram coisas que não deveriam ser ensinadas. Então eles tinham cabeças de ouro, mãos de ferro e pés de barro. Segundo o espírito que escreve esse livro aqui, é João Evangelista. Então, no livro Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz assim sobre esses irmãos de capela. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo mundo de afetos. Aqueles que eles gostavam, eles eram maus, mas não quer dizer que eles não gostavam. Muita gente que eles gostavam ficou lá em capela. Por isso a revolta deles. Porque eles tiveram que abandonar pessoas que eles amavam para vir para a terra a quem eles não amavam. Então, Emmanuel diz assim, aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados da face obscura do planeta terrestre. Quer dizer, eles iam ter que morar eles foram expulsos do paraíso. Olha para você ver a diferença. Eles foram expulsos do paraíso, saíram de um paraíso.
Andariam desprezados nas noites dos milênios de saudade e da amargura. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz de Capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Então acontece uma situação. Jesus chega perto desses irmãos e Emmanuel continua no mesmo livro. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turma de seres sofredores e infelizes. Com sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e amor, no esforço regenerador de si mesmos. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e sua vinda no porvir. Então Jesus assim promete aos novos moradores da terra que não os abandonaria, inclusive que viria no futuro a encontrar com eles. Foi assim que Jesus recebeu os habitantes de Capela. E essa promessa, ela não está só contida no Antigo Testamento, não. Se vocês ouvirem as histórias dos indianos, as histórias dos astecas, as histórias dos toltecas, dos incas, dos índios americanos, dos índios da América do Sul, de algumas tribos africanas, todas elas contam a vinda desses deuses aqui para a Terra. Todas elas contam, né, a vinda do Messias um dia para vir salvar esse povo, né? Pra vocês virem, quando Jesus nasceu, não saíram no Oriente 3 reis magos, Amadeu, Baltazar e... como é que é o nome? Baltazar? Eu esqueci o nome dos magos, mas Baltazar eu lembro. Tudo bem, não tem problema não. O nome é pouco importa. Em todos os livros antigos consta das tradições de muitos povos narrando a vinda do Messias. Alguns dizem até onde esse Messias ia nascer, na Palestina. Por isso, vários profetas vinham enviados por Jesus para dizer a eles que a hora se aproximava, o Filho de Deus viria. Jesus nos deixou e nos deixa uma mensagem consoladora. Ele é, Jesus, a promessa cumprida. E onde que eles foram morar, os capelinos? Melquior, um deles é Melquior, Baltazar, e qual que é o outro? Obrigado, Júlio, pelo primeiro nome, Melquior. Segundo Emmanuel e Edgar Armon, eles foram morar na Índia, na Austrália, na África, na parte da Ásia, Europa, ali. Eles foram morar num continente que não existe mais, chamado Lemúria. Eles foram morar num continente chamado Atlântida. São os primeiros que vieram, né? Os primeiros vieram na Lemúria, depois Gaspar. Obrigado, Fernando. Gaspar, Melquior e Baltazar, se eu não me engano. Se eu não me engano, sobre Baltazar, tá bom? Gaspar, isso mesmo. Desculpa, viu, gente? Então, eles vieram morar na Atlântida, né, que afundou. Eles vieram morar na Lemúria, que afundou. Lemúria ficava mais ou menos no Oceano Índico. A Atlântida ficava lá no meio lá do Oceano Atlântico, entre a Europa e a América Central. Eles vieram para a Índia, eles vieram para a parte lá da África e do Oriente Médio.
Então eles vieram para habitar onde haviam possibilidades de miscigenar com a população, né, que já existia lá e que estava havendo um crescimento de até, eu entendo, até de aprimoramento do DNA. Né? Eu acredito. Eu não estou dizendo que há escritos não, mas eu acredito. Então, trouxeram um sentimento de que eles, como nós dissemos já, eles trouxeram progresso. Ensinaram o sentido do que seja sociedade, que não havia. Eles levaram o sentido de que é uma família. Eles ensinaram plantação, né? Sentido do tempo, sabe? Mas eles vieram também com uma coisa. Ei, Beth, boa tarde. Ei, Osana, boa tarde, viu? Sejam bem-vindas. Eles vieram com o domínio do mais fraco pelo mais forte também. Eles usaram a força e a violência. Trouxeram grande capacidade sensitiva, mas dizem que os Atlantes eles eram grandes magos, né? Mas além desse uso da magia, eles aproveitavam o uso da magia para quê? Para dominar as consciências na utilização do mal. Trouxeram também o sentimento da existência de um só Deus, o povo hebreu, né? Porém trouxeram o orgulho da raça, o egoísmo profundo, o separativismo e o racismo, né? Muitos dos seres que vieram de Capela já retornaram para Capela, já cumpriram a parte deles. A primeira turma que voltou para a Capela foram os egípcios. Os egípcios são remanescentes de Capela, sabe? São remanescentes de Capela. Então, mas nem todos se regeneraram. Ainda existem irmãos aqui vinculados ao mal, muito mal. Esses irmãos, quando vocês ouvirem falar de dragões, esses são os irmãos capelinos lá daquela época que vieram para cá, não querem mudar, não mudaram, querem sair daqui e farão de tudo para sair daqui. Inclusive, se possível, destruir o planeta para voltar para a Capela. Mas não conseguirão. Né? Não conseguirão voltar mais. E eles terão que sair daqui, do planeta Terra, e ir para planetas mais ainda atrasados, onde a sua inteligência vai ajudar outras pessoas, esperando-se que eles mesmos se modifiquem. Então, dessa forma, Jesus vem trabalhando sem cessar, um instante sequer. Podemos dizer o que Jesus promete, ele cumpre. Né? Os capelinos trouxeram o progresso para a terra, mas corromperam corações que aqui estavam. Eles ensinaram de tudo, de tudo. Como eles tinham um conhecimento extraordinário, tanto do bem quanto do mal, alguns logo se arrependeram, sentiram muitas saudades de casa, passaram pelos períodos de expiação e provas que teriam que passar, repararam erros e voltaram para os seus lares, voltaram para o paraíso. Outros mais rebeldes, além de não aceitar, foram piorando a sua situação no planeta Terra, a ponto de não mais poderem se encarnar aqui no planeta Terra. Olha, quer dizer, eles perderam a condição do corpo espiritual. E hoje moram lá no abismo das trevas, pior possível. Onde já não tem mais nem jeito de reencarnar nos seres humanos. Por quê? Porque já não tem mais a forma do corpo. A forma se esvaiu e eles têm que ir agora para planetas mais atrasados para começar uma jornada de muita dor e de muito sofrimento. Quando Jesus veio aqui, ele trazia uma mensagem de esperança, porque agora nós estamos nos tempos de Jesus, né? Os tempos de Jesus a gente vai relembrar um pouco. Jesus trazia uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolador, uma mensagem consoladora, uma mensagem de paz e harmonia a todos os corações que há milênios aguardavam a sua vinda.
E olha que ele não foi reconhecido pelo povo, orgulhoso e egoísta, que muito dificilmente reconheceria na figura humilde de Jesus o Filho de Deus prometido. Perderam a forma espiritual, Júlio. Exatamente, perderam a forma espiritual. Era o pastor, Deus, Jesus. Nós as ovelhas. E o que se esperava de nós e dos capelinos? Que nós, isso está constando do livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno tem uma passagem que fala assim, Código Penal da Vida Futura, que se espera dos espíritos o seguinte: ao espírito que quer realmente evoluir, né, ele precisa, primeiro, o Silvio até deu uma aula sobre isso, ele precisa primeiro se arrepender. É o primeiro processo. O segundo processo, depois do arrependimento, é a expiação e as provas. E o terceiro ponto é a reparação dos erros. O que se esperava dos capelinos e o que se espera de nós todos hoje, que sabemos e temos conhecimento da árvore do fruto do bem e do mal, é que, ao descobrirmos que ainda fazemos o mal, nos arrependamos, aceitemos de bom grado que é necessário que passemos por provas e expiações, passemos por períodos, né, de grande dor e sofrimento para a nossa própria depuração e busquemos a reparação. Era isso que esperaram dos capelinos e é isso que esperam de nós. Sejamos nós capelinos ou não, sejamos nós até de outro orbe, porque a Terra não é formada somente daqueles que estavam aqui e de capelinos. A Terra é formada de vários mundos. Como diz um ditado aí, que eu já ouvi falar muito, nós somos seres nas estrelas. Isso quer dizer o quê? Nós povoamos a Terra de várias estrelas do universo, da galáxia, da Via Láctea. E aqui aportamos e esperam de nós, nós que fizemos muito mal no passado, que nos arrependamos, que expiemos e que reparemos as nossas faltas. Essa foi a oportunidade dada aos capelinos. Essa é a oportunidade dada a cada um de nós. Arrependam-se das suas atitudes. Lutem pelo seu progresso interior. Amem o próximo. Amem a si mesmos. Façam todo o bem que estiver a seu alcance. O objetivo da sua vida aqui na Terra é e será sempre o seu aprimoramento espiritual. Esse é o convite que é feito por Jesus. Ensinamentos de Jesus são dirigidos a todos nós. E se eu fosse um capelino, coisa que eu acho que eu sou, e eu estou atrasado, reticente, revoltoso, se eu fosse um capelino e tivesse naquele momento na Galileia, ouvindo esses ensinamentos que eu vou dizer aqui agora, vós sois o sal da terra. Para que serve o sol? O sal? Para temperar, para dar sabor. Nós precisamos dar sabor e tempero à vida de muitas pessoas desesperadas, muito mais desesperadas do que nós. Vós sois a luz do mundo. Não coloqueis a luz sob o alqueire, mas colocai acima, no teto, para que todos vejam. Vós sois a luz do mundo. Vós sois deuses. Amem seus inimigos. Façam o bem a quem vos faz o mal. Orem por aqueles que vos perseguem e caluniam. Façam brilhar a vossa luz. E olha que somente 12 apóstolos aproveitaram essa primeira parte dos ensinamentos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei de suas dores. Bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E muitos ainda não aceitaram purificar o seu coração e nem consolado querem ser.
E ele diz ainda: eu me vou, mas voltarei, e trarei para vocês o Consolador prometido. E ele falou: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ainda falou: é necessário nascer de novo. E quando estiverem muito desesperados e não tiverem para quem apelar, orem: Pai nosso que estais nos céus, na terra, na água e no ar, santificado seja o vosso nome. A partir daí, da vinda de Jesus, começa a nova era na vida dos seres humanos. Não só de Capela, mas de vários orbes vieram ter com Jesus aqui no planeta. E Jesus nunca disse não àqueles espíritos que, necessitados, procuravam uma fonte boa para beber água límpida e saudável. Jesus oferece: aquele que bebe da minha água jamais terá sede. Saciado estará pela vida eterna. Os séculos passaram, estamos nos dias atuais. É de Capela aos dias atuais, né? Muitos apóstolos vieram: Francisco de Assis, que era o João Evangelista, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Irmã Santa Clara. Tantos santos que vieram trazer uma mensagem de amor. A Galileia agora é o mundo todo, só para vocês imaginarem. Onde houver a possibilidade de se fazer o bem, ali estará um apóstolo de Jesus, vestido de roupas humildes, vestido de simplicidade, socorrendo os mesmos famintos e sedentos, curando leprosos. Hoje Jesus chega à humanidade inteira e continua não sendo reconhecido, pois nunca vestirá roupas de luxo, nunca terá um travesseiro que possa chamar de seu. São os apóstolos desconhecidos, sem nome, trabalhando em silêncio e levando o seu amor a cada recanto do mundo, onde haja uma lágrima sendo chorada por dor. Médicos Sem Fronteiras, sabe? Eu fico imaginando a dor que aqueles médicos veem, né? E a dor que eles conseguem socorrer, as lágrimas e o alimento que eles conseguem fazer com que a pessoa possa, pelo menos por um instante, ter um momento de esperança na vida. Jesus está nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais, nos guetos, nos locais mais pobres. Está também onde se faça o bem. Onde houver uma alma sofrida, aí estará Jesus. Hoje, estamos em idêntico momento, numa época de transição. O que aconteceu lá, naquele planeta, Capela, distante 42 anos-luz daqui, acontece aqui também. Há muitos espíritos bons e muitos espíritos maus. Muitas guerras e ameaças de guerras. É triste ver o ser humano tão distante dos ensinamentos do Cristo, com desejos de aqui permanecer, mas sem o esforço necessário para tal. Eu quero permanecer na Terra, mas não consigo me esforçar o suficiente para merecer ficar aqui na Terra. E aí eu já disse isso, né? Eu sou capaz até de, às vezes, de repetir, né? Os capelinos tinham a cabeça de ouro, as mãos de ferro e os pés de barro. Conheceram o bem, praticaram violência e viveram para a carne. E quando eles saíram daqui, de volta para o seu planeta Capela, aqueles que se redimiram, eles tinham a cabeça de ouro, as mãos de ouro e os pés de ouro. Eles realmente aproveitaram daqueles momentos de dificuldade e seguiram em frente. Nós estaríamos na mesma situação? Vamos aproveitar para refletir
se nossas mãos ainda são de ferro, ou se temos ainda os pés de barro, porque certamente nossas cabeças são de ouro. Nós temos o conhecimento, e nisso acabou as minhas folhas, né? Nós temos o conhecimento, nós comemos o fruto da ciência do bem e do mal. Nós sabemos claramente o que é fazer o bem e claramente o que é fazer o mal. E cabe a nós, através das nossas escolhas, sabendo que toda escolha que nós fizermos, haverá sim uma consequência dessas escolhas. Mas que Deus hoje já não chama mais o Senhor dos Exércitos. Deus hoje não se teme. Deus hoje não nos expulsa do paraíso. Ele nos convida a sermos espíritos melhores, com os corações mais doces, com os corações mais serenos. Ele ainda nos trouxe, não o que aconteceu em Capela, porque o que aconteceu em Capela, relatado pelo Robson Pinheiro, foi uma guerra nuclear, seguida de muita destruição de terras. Terras baixaram, terras subiram, o clima ficou horrível, onde tinha que plantar não se plantava mais, onde tinha água já era impossível morar. E aí esses espíritos tinham que sair de lá, porque eram eles que estavam provocando toda essa mudança naquele planeta Capela. E hoje tem muitos que não estão nem aí para o clima, para a mudança do tempo, para a violência, para a ganância, para o racismo. Olha, ainda se fala sobre racismo, ainda se fala sobre ganância, ainda se fala sobre fazer o mal, ainda se fala sobre o mal, e vive-se o mal, e mata-se em nome do mal. Que Jesus possa nos auxiliar a cada um de nós, trazendo um pouco de equilíbrio aos nossos corações e nossas mentes, para que nós possamos enxergar essa verdade e, a partir dessa verdade, modificar a cada um de nós, dentro de nós, e refletir essa luz, nos fazendo luz e levando essa luz aos irmãos mais necessitados. Agradecemos ao Pai pela oportunidade que Ele nos dá e tem dado e dará sempre, dizendo que nenhuma das ovelhas dele se perderá, mas que nós possamos fazer a nossa parte e não ter que sair desse planeta sentindo a perda do paraíso, mas que possamos aqui permanecer, porque aceitamos e abraçamos a causa de Jesus. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Boa tarde a todos. Agradeço sua presença e desejo a cada um de vocês um bom sábado, um bom final de semana. De coração. Até semana que vem, se Deus quiser. Eu vou encerrar o vídeo. Com licença.